Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para quem quer ser mais produtivo e ter uma vida com um pouco mais de equilíbrio com relação à gestão do tempo. O conteúdo é baseado no livro Gestão do Tempo. Concentre-se no que importa, evite distrações e faça o que tem que ser feito. Ele é da Harvard Business Review, que é um guia rápido, direto e cheio de estratégias práticas que podem transformar a sua rotina. Se você sente que está sempre correndo, mas nunca consegue fazer tudo o que você precisa, ou você quer aprender a focar no que realmente importa, este vídeo é para você. Então já deixe o seu like aí, se inscreva no canal. Eu sou Eliane Ugliano e vamos juntos aprender a dominar o nosso tempo e ser mais produtivo com qualidade de vida. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos 481 inscritos no canal. E hoje a minha homenagem vai para uma diretora que chama Linda, da AD de Itaquaquecetuba. Ela é diretora de uma escola de tempo integral em Poá. E eu tenho feito as homenagens, tanto semana passada quanto hoje, pessoas que eu não conheço pessoalmente e que quem me trouxe, né, esse conhecimento foi o canal, foram os vídeos. E eu fico muito feliz com as devolutivas. A devolutiva da semana passada era quando eu fiz um mês de canal, elogios ao canal, e hoje o elogio da Linda, né, a mensagem, é falando que ajudou muito ela na prova do mérito, que é por isso que eu comecei os vídeos, usar as minhas dicas, né? Então tem lá o vídeo das 10 dicas, que é o que ela cita, para a prova. Então tá aqui no meu canal e é isso que eu gosto de ouvir, de que ajudou, de que vai compartilhar, porque o conhecimento só pra gente não serve para nada. Então eu agradeço muito a Linda. Pelo que me contaram, é uma ótima diretora, muito preocupada com os alunos, então ela pensa como eu, que é uma educação para todos e por todos. Obrigada, Linda, pelo seu carinho, e prazer em conhecê-la, e eu queria fazer essa homenagem aqui para você no canal, tá bom? Representando todos os inscritos aqui, por isso que eu tenho feito essas homenagens. Bom, sobre o livro, a gente tem a parte da introdução, né? Que é um conteúdo feito por Harvard Business Review, como eu disse. E ele ele integra uma coleção, esse livro, que chama A Sua Carreira em 20 Minutos. Então, a tradução é do Marcelo Schild, foi publicado em 2022, outro livro novo, né? Como foi o outro livro também de Conversas Difíceis, e tem 96 páginas. Então, realmente, a gente pode chamar de um guia, porque ele é um livro pequeno. Então, como sempre, o que eu digo aqui é: eu faço a aula para incentivar vocês a depois fazerem a leitura, para se aprofundarem mais no tema. Então, essa WBR, né, que é a Harvard Business Review, ela é uma renovada publicação americana voltada para temas de gestão, liderança e desenvolvimento profissional. E essa série, A Sua Carreira em 20 Minutos, ela reúne vários guias práticos e objetivos, e o de hoje é com relação à gestão de tempo, para a gente ser uma coisa essencial para crescimento profissional, né? Porque hoje em dia a questão do tempo é um grande problema. Na parte da introdução do livro, a gente tem um destaque importante sobre a gestão do tempo, não só na vida pessoal, mas muito na profissão. E quando a gente fala, né, desse tempo, desse muito acelerado, a gente, embora todo mundo tenha as mesmas 24 horas, o diferencial está da forma que a gente utiliza as horas. Então, muitas vezes a sensação de falta de tempo não vem da quantidade de atividades, mas da dificuldade em estabelecer prioridades claras e dizer não às tarefas que não agregam valor. Então, a introdução ela vai sugerir
que a má gestão do nosso tempo, ela pode gerar estresse, queda no desempenho, procrastinação, que é você deixar as coisas para frente, para fazer em outro momento. Enquanto que boas práticas podem trazer uma ajuda para o leitor aí do livro em organizar sua rotina, se concentrar melhor e evitar armadilhas de distrações. Então, concentrar em o que realmente importa. E aí, por fim, a introdução vai preparar o leitor para refletir sobre os seus hábitos atuais e motivar vocês para mudanças concretas que melhorem a sua qualidade de vida, tá? Então esse que é todo o objetivo do livro. O capítulo 1, ele fala para a gente fazer um diagnóstico preciso sobre o que realmente é a questão do tempo. Então assim, avalie como você está gastando seu tempo. Então não tem como aqui, né, a gente está falando de alguma coisa sendo que você acha que não tem problema com o tempo. Então se você acha que você não tem problema com o tempo, o livro não é para você. Agora, se você faz um diagnóstico, identifica que tem coisas que são ladrões do seu tempo, né? Que atividades que consomem a sua energia, que não agregam valor em nada, então esse é o livro para você. E o que a gente pode chamar de ladrões de tempo? Então seria reuniões improdutivas, que a gente tem de monte, ficar na internet, rede social. Nossa, quando você vê, você perdeu 1 hora só mexendo o dedinho lá no celular ou no computador, olhando coisas desnecessárias, respondendo e-mails sem relevância na ordem, não fazendo assim, esse é mais importante, esse eu posso responder depois, e interrupções constantes. Então assim, você precisa de um local que você trabalhe que não tenha esse incômodo, né? Então são esses os ladrões de tempo. Outra coisa é para a gente classificar as nossas atividades pela matriz de Eisenhower, que é o que? Você vai classificar em 4 categorias, tá? Que é importantes e urgentes, importantes, mas não urgentes, urgentes, mas não importantes, e nem importantes nem urgentes. Então, assim, o objetivo é focar na categoria 2, que corresponde ao planejamento e à prevenção, eliminar e delegar a 4. Então, assim, a gente foca no que é importante, mas não é urgente, ou urgente, mas não importante, e delega o que é nem importante nem urgente. Então, se você tem a possibilidade de delegar, é muito importante pensar nessa possibilidade. Então, assim, classifiquei as atividades, aí eu vou identificar os seus períodos maiores de produtividade. Então, penso, eu sou uma pessoa mais diurna, não, eu sou mais noturno. Eu, quando eu já chego no trabalho, eu consigo ter uma produtividade alta, não, depois do almoço eu não tenho tanta produtividade. Então, assim, perceba qual é o seu pico de produtividade, que é a hora que você vai se focar, ou se você precisa ser mais criativo. Então, assim, o livro recomenda para você observar e registrar esses padrões para poder programar quando eu preciso mais de exigências ou quando eu posso fazer coisas mais rotineiras que vai me gastar menos energia. Eu achei muito legal quando eu vi isso no livro, porque eu sei exatamente o momento que eu tenho picos mais de produtividade. Então, eu tenho feito isso. Quando eu tenho que realmente me focar e ser mais criativa, eu vou num horário. Quando é uma coisa que eu não preciso de tanta energia, eu faço em outro. Então, reflita sobre isso, desse alinhamento com metas, né? De modo que você esteja alinhado com metas e prioridades no seu trabalho. Então, muitas vezes, essa sensação de falta do tempo, ela está desajustada desse desalinhamento entre o que você precisa fazer e o que está sendo ladrão de tempo no que você faz, né? Então, assim, ajustando isso, fazendo um plano realista de prioridades, de rotinas e de hábitos, você consegue gastar seu tempo melhor. O segundo capítulo é organize as tarefas por ordem de importância. Então, assim, após a gente compreender, né, que o tempo gasto é muito importante, o próximo passo é priorizar. Então, se eu já sei o que é meu ladrão de tempo, que eu já sei o que eu tenho que meu horário que eu produzo melhor, então vamos ver o que é mais urgente e o que é mais importante. Então, assim, a diferença entre urgente e importante. Então, é um erro comum
a gente, né, quando ele fala da matriz de Eisenhower, que é o que eu já falei para vocês, que eu não coloquei aqui no PPT porque já está muito batido, mas quem não conhecer pode pesquisar na internet, matriz de Eisenhower na prática, que é urgente e não urgente, né? Essa matriz vai fazer a gente visualizar com atenção o que pode ser agendado ou delegado. Então, assim, não vamos cair nas estratégias, né, de achar que tudo é fácil e aí fica com multitarefas, ou não, tudo é difícil e não delegar. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa entender, quais os critérios claros de prioridade. Então, assim, quando eu estabeleço critérios claros de prioridade, o que eu penso? Essa tarefa vai contribuir para os meus objetivos a longo prazo? Ela vai trazer benefícios significativos? As consequências de não fazê-la vão ser graves? Eu sempre tive dificuldade de priorizar, porque para mim tudo sempre é grave. Eu acho que sempre tudo eu tenho que fazer logo. E isso traz um cansaço e uma falta de tempo. Então, assim, também saber o que eu posso deixar para depois vai causar um impacto muito positivo do que eu preciso executar mais urgente ou não. Então, assim, eu vejo muita gente fazendo o mais fácil primeiro e depois deixo o que é mais difícil, achando que isso é uma ilusão de a gente ser produtivo, e não é. Porque ela dá uma sensação momentânea de que parece que a gente está fazendo bastante coisa, mas adia a gente executar tarefas importantes e mais complexas que eu poderia, naquele meu pico, né, de criatividade, de mais produtividade, exigir mais esforço e concentração. Então, não podemos cair nessa armadilha. Priorize com flexibilidade. Então, o que seria assim? Óbvio que ser um bom gestor de tempo faz com que eu também seja flexível e adaptável. Então, assim, pessoas que falam, eu vou fazer isso hoje e pode chegar qualquer coisa, mesmo que tenha prioridade, eu não consigo fazer. Isso também não é inteligente. Porque se eu tenho algo mais importante, eu tenho que rever a minha lista de prioridades e manter o foco no que realmente importa naquele momento. Então, assim, faz uma listinha de tarefas. Tem pessoas que gostam de tecnologia, então faz nas suas agendas celulares. Quem é mais antigo como eu, muitas vezes faz um caderninho. Mas para a gente manter esse foco, então a gente vai ter essas listas de tarefas organizadas. O livro ele até recomenda o uso da lista de tarefas como to-do lists, né? Que é organizada de acordo com prioridades definidas. E assim, também não basta só listar tudo que você precisa ser feito. O essencial é ordenar as tarefas, destacando o que é mais importante para evitar, como disse, as tarefas secundárias e que a gente pode deixar um pouquinho mais para frente. Então, esse capítulo 2, ele faz com que a gente pense em organizar as tarefas por ordem de importância, né? Isso vai me proteger um pouco de sobrecarga, de a gente ficar assim muito nervoso, achando que não vai dar tempo de fazer as coisas. Então, é interessante essas tarefas por ordem de importância. O capítulo 3, ele vai falar, planeje o tempo para cada tarefa. Então, esse capítulo, ele vai aprofundar a necessidade de planejar proativamente o tempo, evitando que tarefas que muitas vezes se estendem indefinidamente, assim, sabe? Então, ele consome todo o seu dia, urgente, e você não consegue planejar o tempo para cada tarefa, porque tudo é urgente, tudo é para aquele momento. Então, é um erro subestimar o tempo necessário para aquilo que, na verdade, é urgente. Então, assim, o livro ele vai destacar que é muito comum isso, essa coisa da gente sempre achar que tem coisas urgentes, acumula um monte de pendência e a gente fica frustrado porque chega o final do dia e não cumpriu. Aí tem que trabalhar fora do horário e você vai se sentir mais cansado por trabalhar fora do horário de trabalho. Então, assim, essa coisa que muita gente fala assim, é besteira esse negócio de planejar, não é. Então, assim, as pessoas com muito otimismo, assim, que acham que vão concluir uma tarefa rápido, isso às vezes não acontece na prática. Então, é importante dividir a tarefa em blocos menores. Então, assim, você vai lá para te gerar menos ansiedade. Eu tenho um pouco isso, quando às vezes eu volto das férias, porque normalmente eu não deixo acumular muito trabalho.
Mas quando volta das férias, que o serviço está lá te esperando, né? Não parou. Eu sinto um pouco de ansiedade. E ou muitas pessoas procrastinariam, que é aquela que vai deixando. Não, eu fico ansiosa, porque eu fico vendo aquele desafio grande, num bloco grande. E aí, se a gente fragmenta em etapas menores, com prazos menores, a gente sente uma sensação de progresso constante. Então, o que eu faço é, de novo, aquela história. Planejar para fazer algo. Então, assim, se eu vou fazer um relatório, quanto tempo que eu vou levar para levantar dados, quanto tempo eu vou ter que redigir, quanto tempo eu vou revisar. Então, assim, pensar em algo realmente fragmentado para planejar as tarefas, é o que ele traz, tá? Defina limites de tempo para cada tarefa. Então, eu também faço isso. Então, de manhã eu vou fazer tal coisa, à tarde eu vou fazer outra, para que assim o livro ele usa, né, o time blocking, que é bloqueio de tempo. Então, assim, se reserva horários específicos para cada tipo de tarefa, evitando que o trabalho se prolongue indefinidamente, né? Então, assim, até esse momento eu faço tal coisa, depois eu faço hoje. Isso é muito saudável, tá? Para concentração e criatividade, até produtividade. Porque essa coisa também de levantar do computador e beber uma água, andar um pouquinho, é muito saudável também, estimula a produtividade e concentração. Porque é horrível essa coisa do trabalho sem fim, sem limite claro, tarefas que consomem muito o nosso tempo, mais do que deveria. Então, o livro, quando acontece isso, ele fala, né, esse trabalho sem fim, para a gente adotar o princípio de Parkinson, né, que o trabalho se expande de modo a preencher todo o tempo disponível para a sua realização. Então, é ideal definir realmente um prazo realista e seguir adiante com esse prazo, evitando também assim a coisa da perfeição, né? Tem muita gente que é muito perfeccionista e isso atrapalha, porque muitas vezes o trabalho ele tem que ser um pouco mais acelerado no sentido de você cumprir prazos, né? A pessoa que é muito perfeccionista, ela não cumpre prazos, porque ela cai nessa armadilha. E aí, adapte o planejamento ao seu ritmo. Não adianta você botar lá o time blocking, parar o seu trabalho muito antes do que você realmente consegue. Então, você vai sempre sentir faltando tempo. Ou muito depois, se você é uma pessoa rápida. Então, assim, tem que adaptar o planejamento ao seu ritmo. Então, o livro orienta que a gente leve em conta o que está lá na introdução lá, que é o horário que eu tenho mais produtividade e as tarefas que vão me consumir mais energia. Então, isso tem que equilibrar esforço e descanso. As pessoas, quando ficam muitas horas fazendo a mesma coisa, elas ficam improdutivas. Então, assim, tem que ter o descanso. E óbvio, né? A gente tem que antecipar imprevisto. A gente tem que ter uma margenzinha para lidar com o imprevisto, que às vezes você perde um arquivo, você faz algo e depois você vê que não era aquilo. Então, assim, os imprevistos, eles têm que fazer parte da sua gestão de tempo, porque senão isso gera estresse. E é tudo que o livro está propondo que não aconteça, que a gente tenha mais produtividade, otimizando o nosso tempo com menos estresse. Então, assim, a gente precisa pensar em reuniões que são marcadas inesperadamente. Isso acontece muito no mundo corporativo, no mundo do trabalho. E problemas técnicos, um programa não funcionar, um computador não funcionar. Então, a gente precisa se antecipar desses imprevistos. E revise e ajuste o planejamento. Então, assim, nenhum planejamento é definitivo, é um plano. Se é um plano, ele pode, né, um projeto, ele pode dar certo ou não. Então, o livro vai sugerir que a cada fim de semana ou no começo da semana, você revisa lá o que foi realizado, reflita sobre o que desviou lá do que você deveria fazer e ajusta tarefas futuras. Porque se você faz um plano e não ajusta, com certeza vai ficar ineficiente. Então, quanto mais você planeja e vai revisitando esse planejamento, você torna o seu tempo mais eficaz e eficiente, né? Então, é muito importante com relação a esse capítulo 3. O capítulo 4, ele fala para a gente evitar a procrastinação e as interrupções. Grande desafio, principalmente as interrupções. Quem é um procrastinador? É em tudo, a pessoa que vai deixando na vida, no trabalho, esse é um grande inimigo, né? Porque assim, esse capítulo ele vai abordar orientações para a gente superar.
Então, assim, com foco na criação de um ambiente de hábitos que favorece a concentração e a execução disciplinada de tarefas. Então, primeiro ele fala, compreenda as causas da procrastinação. O que te leva a procrastinar? Então, assim, é algo que está ligado à preguiça ou não? Eu, às vezes, quando eu vejo um caso difícil, eu procrastino por medo de falhar, por medo de não saber como resolver. Então, isso é uma grande causa para procrastinar. Não é preguiça, porque eu sou até bem agitada. Mas é perfeccionismo excessivo. Então, assim, eu não sou muito perfeccionista. Sou mais da agilidade. Mas quem é? Eu tinha uma amiga que já se aposentou, que ela era muito perfeccionista. E isso fazia com que ela realmente sempre estivesse atrasada. Outra coisa, às vezes eu não sei como começar. A gente precisa, às vezes, de um modelo. A gente tem hoje o ChatGPT, que ajuda muito a gente dar um início para introduções de trabalhos, né? Então, usem a tecnologia em favor de vocês. Ou excesso realmente de tarefas. Então, assim, eu tô sobrecarregado, então eu prefiro deixar, procrastinar, ao invés de eu conseguir superar. Eu fico me culpando, né? Ai, não consigo dar conta, é muito falta de tempo, né? E aí, o que ele coloca então? Então, comece com pequenas ações, sempre. É muito melhor dar o primeiro passo do que não dar passo nenhum. Então, assim, vai começando então pelas mais simples, e aí você gera um momentum, né? Facilitando a continuidade. Então, por exemplo, assim, a gente, em vez de pensar, preciso terminar esse relatório, pensa, vou escrever a introdução, vou fazer uma parte. Então, assim, isso ajuda a gente não procrastinar. Pensa naquele momento, no presente. Não pensa que você vai passar dias fazendo um relatório, né? Cria um ambiente livre de distrações. Eu gosto sempre de dar o exemplo de mim. Eu sou muito focada. Eu posso trabalhar numa sala cheia, com gente conversando, música, que eu consigo me concentrar. Eu não gosto de barulho, tipo uma obra, né? Um cachorro latindo sem parar. Isso realmente me desgasta. Mas eu não tenho problema com distrações. Agora, se você é alguém que tem problemas com distração, então pedir para os seus colegas de sala, muitas vezes, né, para fazer um pouco mais de silêncio, ou tem gente que gosta de trabalhar com fone, né? Então, assim, é buscar um ambiente livre de distrações. Usar aplicativos, por exemplo, se você é a pessoa que vê alguma coisa que aparece de um site na tela, chama você desligar. Então, o celular, as notificações, a notificação do computador. Então, tem até aplicativos que bloqueiam o site ou que causam distrações com rede social. Então, assim, é claro que trabalhar, olha lá, meu e-mail chegou aí, faz um barulhinho. Então, daí você tá fazendo um relatório, você fica com vontade de ver o e-mail, parece que foi até de propósito, né? E aí, a gente tem que saber quais são os nossos ladrões de tempo. Então, assim, o ambiente deve reforçar a concentração e não competir com ela. Eu gosto dessa frase do livro, é uma palavra-chave, que é isso. Então, assim, o ambiente, ele tem que estar a favor de otimizar o meu tempo e não de me atrapalhar, de me interromper. Então, assim, é um erro comum manter o e-mail e aplicativos abertos. O meu está aberto aqui, né, gente? Então, assim, o tempo todo vai ter interrupção. Então, tem assim, eu vou entrar no meu e-mail de manhã, ou depois do almoço, no final da tarde, né? Porque a gente recebe e-mails o dia todo, né? Quem trabalha com e-mail. Então, assim, o livro orienta a gente ter momentos definidos para checar e responder mensagem. Porque se eu fico querendo responder todas as mensagens que chegam durante o dia, eu não faço nada. Então, isso realmente reduz, né? A produtividade, fragmenta o meu tempo. Eu tinha 1 hora para fazer um relatório, mas eu fico checando e-mail, checando mensagem, aí eu não vou ter nem 20, 30 minutos. Aprender a dizer não na vida e no trabalho. Então, assim, essas interrupções que precisam, me ajuda aqui, faz aqui, por colega, por chefe, por cliente, interrompe a gente com solicitações imprevistas. Então, assim, é uma habilidade, o livro coloca, né, que a gente precisa cultivar, que é dizer não de forma educada ou negociar prazo. Eu não gosto muito de falar um não. Eu gosto mais de assim, olha, eu posso fazer tal coisa, tal dia, tal momento, né? Então, assim, permitir manter foco no que é prioritário para mim e aprender a falar não ou o não naquele momento, mas
permitia manter de forma educada a negociação de prazos, né? Então pode falar assim, ó, gostaria muito de ajudar, mas eu estou focado em concluir uma tarefa importante agora e podemos falar depois. Eu acho que isso é bem chique e elegante. Outra coisa, trabalhe em blocos de tempo focado, técnica Pomodoro. Quem assistiu minha aula de métodos, né, de estudo, um dos métodos lá é o método Pomodoro. Muita gente gostou desse método, comentando comigo sobre o vídeo. Então, a técnica Pomodoro, ela o profissional trabalha em blocos curtos, então, geralmente de 20 a 25 minutos. E aí você para, 5 minutos. Mais 20 a 25 minutos, 5 minutos. Depois de 4 blocos de 20 a 25 minutos, você para 15 minutos. Ou faz um maior, que seria o almoço, meia hora, 1 hora. Então, assim, isso ajuda a manter o foco e concentração. E evita o que é muito importante, a fadiga mental. Porque às vezes fisicamente você está conseguindo, mas você mentalmente já está esgotado. Então é bem legal a técnica Pomodoro. Assistam lá meu vídeo de métodos de estudo. Tá aqui no canal. Lide com as interrupções inevitáveis. Então, assim, também não adianta achar que isso não vai acontecer. Que vai. Porque tem coisa que não dá para ser evitado. Nem todas as interrupções podem ser evitadas. Então, o livro recomenda criar estratégias como anotar rapidamente o movimento da interrupção e volta para o foco. Ou reagendar as tarefas que não puderam ser concluídas devido à interrupção que era inadiável. Então, alguém te chama para uma reunião inadiável, ou acontece um problema e você tem que parar. Mas, assim, rapidamente você reagenda a tarefa. Porque se você não reagendar, vai procrastinar. E é o capítulo 4 que a gente está trazendo para que você não, por causa de interrupções, não procrastine, tá? Então, assim, para vencer isso e controlar as interrupções, né, são condições indispensáveis para a gente gerir melhor o tempo. Então, assim, temos que desenvolver a concentração. Então, o que me faz me concentrar melhor? E estabelecer limites claros, falando não, quando possível, óbvio, para a gente reduzir o mais importante do livro, que é reduzir o estresse e acúmulo de tarefas não realizadas, tá? Aí o capítulo 5, ele vai falar de coisas interessantes com relação assim, como liberar tempo e aumentar a eficiência, né? Então, ao eliminar e transferir tarefas que não exigem uma intervenção direta. Então, assim, a ideia central, claro, você trabalha numa equipe, né? Quando você trabalha sozinho não tem jeito, mas vamos dizer que a maioria das pessoas trabalha em grupo, em equipes. Então, a ideia central é que o profissional deva focar seu tempo e energia no que realmente gera valor, gera impacto, né? Claro, quando pode delegar, quando pode se automatizar um pouco mais isso, para que se evite o desgaste em atividades rotineiras ou operacionais. Eu vejo muita gente assim muito pegada à rotina, não quer mudar, sabendo que aquilo não é legal e mesmo assim ela continua. Então, assim, o livro ele sugere a gente mapear o que são tarefas de baixo valor, que não exige muita habilidade, especialização, né? Que pode ser executada por outra pessoa, por próprio sistema, e que consomem muito tempo e não trazem retorno estratégico nenhum. Então, assim, comecei a usar o ChatGPT para algumas coisas que não existia muita habilidade e especialização. Quando precisam, aí eu vou lá colocar a minha tarefa em jogo. Agora, então assim, eu faço às vezes arquivos, agendo reuniões e passo relatórios simples para frente. Agora, muitas vezes tem coisas que a gente não consegue fazer isso. Então, assim, focar nessas tarefas reduz sua capacidade de trabalhar no que realmente importa. Então, assim, tem essa inteligência de automatizar processos sempre que possível. Então, quando a gente consegue, com os avanços tecnológicos, automatizar algo, fica muito bom, porque você gasta muito menos tempo para fazer. Então, eu tenho muitos modelos de relatório, né? Então, claro que tem coisas novas, tem, mas eu tenho já modelos que eu já fiz. Então, isso otimiza muito tempo. Então, assim, o livro ele fala de software de gestão de tarefas, sistema de resposta automática a e-mails. É engraçado quando a gente manda e-mail e vem uma resposta automática, a gente fala, poxa, por que eu não pensei nisso, né? Plataforma de agendamento automático, então modelos, né? Templates prontos para relatório, contratos, pesquisa.
precisamos otimizar o nosso tempo. Senão você sempre está começando do zero. E aí não vai dar certo mesmo, né? Então, essa automação, ela reduz o tempo gasto em tarefas repetitivas e minimiza erros, tá? E vamos, claro, delegar com inteligência, né? Escolher a pessoa certa, que tem a competência necessária. Isso é ser um líder, né? Então, assim, deixar claro o que precisa ser feito, qual é o prazo, porque às vezes você passa a tarefa e a pessoa faz e não é do teu jeito. Ninguém vai fazer nada do teu jeito. Só que se não passou a tarefa claramente, tem mais chance da pessoa não fazer do seu jeito. Então, ofereça suporte, né? Para que as pessoas que delegam, não é que você abdicou da sua responsabilidade, a gente precisa confiar, mas liberar um tempo para que realmente importa. Então, assim, superar esse medo de delegar, que ninguém vai fazer como eu, que ninguém é mais rápido do que eu perco o controle quando eu delego, isso são pensamentos antigos, tá? Que não vai fazer com que você tenha um crescimento profissional e pessoal. Ninguém faz tudo sozinho, uma andorinha não faz verão. Então, delegar é essencial para liderar, para inovar e focar em tarefas estratégicas, que aí realmente quando eu preciso ser o especialista. E é claro, avalie o custo-benefício dessa automação e delegação, né? Quanto tempo você economizará, né? Se o custo dessa automação é algo que você pode bancar, né? E a tarefa se ela está sendo bem executada, óbvio, né? Então, assim, o valor que você tem de tempo gasto e aquilo que você economiza tem que estar sendo monitorado e, claro, você vai ajustar para garantir qualidade e eficiência. Então, assim, ajustar esses, que aí ele fala, né? Monitore e ajuste. Então, assim, ajustar os processos e, claro, se você perceber falhas, gargalos, a gente não quer dizer que você não vai administrá-la inteligentemente. Então, assim, delegar tarefas de baixo valor é um dos caminhos mais eficazes para a gente aumentar a produtividade, reduzir o estresse. E quando a gente faz isso, a gente dedica o nosso tempo às coisas que são mais importantes, né? Que precisam de competência mais técnica, que você não pode muitas vezes delegar. O capítulo 6 é utilize comunicação assíncrona para ganhar tempo. Então, assim, substituir comunicações síncronas desnecessárias. Então, assim, o que é uma comunicação assíncrona? O livro ele vai definir que é e-mails, mensagens, né, no Teams, comentários, documentos compartilhados, gravação de vídeos explicativos. Então, diferente da comunicação síncrona, como reunião ou ligações, a assíncrona permite que cada um escolha o momento mais adequado para responder. Então, é muito importante você investir mais tempo em mensagens assíncronas do que síncronas. Então, síncrona é no momento, assíncrona é no outro momento. Então, essa comunicação assíncrona, ela vai economizar tempo, ela vai aumentar o foco, ela permitir que cada um se concentre e vai responder quando estiver disponível, né? Aí vai criar um histórico assim de decisões e orientações porque está lá registrado, tá? Então, o livro ele vai reforçar esse tempo de trabalho remoto e híbrido. É essencial que a gente faça mais coisas assíncronas do que assíncrona, né? Quando a gente não pode usar a comunicação assíncrona, né? Então, quer dizer, desculpa, quando optar pela comunicação assíncrona? Ele coloca assim, informações que precisam de coisas imediatas, coisas mais formais, tal. E quando a gente pode evitar a comunicação assíncrona? É quando é algo urgente, que tem muita complexidade, que tem até emoções, né? Assistiram a minhas aulas que eu falei sobre conversas difíceis do livro, né? A aula tem 2 partes. A gente coloca ali que quando envolve emoções, quando você faz uma coisa escrita, muitas vezes pode ser interpretado, porque tem 3 interpretações, né? O que você disse, o que o outro entendeu e o que realmente aconteceu. Então, quando evitar a comunicação assíncrona? Quando envolve emoções, quando é algo complexo, quando é algo urgente, né? Então, assim, quando a gente precisa de clareza, é o único momento que a gente deve evitar. E como tornar a comunicação assíncrona, então, mais eficiente? Porque é o que a gente mais deve usar. É ser mais claro nas mensagens. Então, assim, às vezes a gente está lendo pra gente, mas não pensando que o outro vai ler.
Sempre indicar assim, o que você está esperando. Então, às vezes, dizer, estou aguardando a devolutiva, né? Fale que está ciente. E usar muitas vezes ferramentas que podem centralizar a comunicação, né? Reduzir o máximo reuniões, porque reunião é chato mesmo. Por mais que uma reunião seja importante, tem um lado chato muito grande. Às vezes não se resolve nada. Então as reuniões devem ser reservadas realmente para os casos que precisam de interação de tempo real. Tem que pensar, eu preciso fazer essa reunião? Então é feita, senão na maioria das vezes não é necessário. Exemplos de ferramenta para comunicação assíncrona. Então, o que eu falei? Plataforma de gestão de tarefa, tem a Trello, a Asana, software de colaboração, Google Docs, Notion, mensagens assíncronas gravadas, que é o Loom, tem tudo no livro, tá, gente? Vidyard, fóruns internos e grupos de discussões, tá? Então, veja aí qual é a ferramenta que mais vai te ajudar. E a ideia do capítulo é reduzir realmente interrupções e ganhar tempo é o objetivo da comunicação assíncrona. O capítulo 7, ele vai reservar tempo para descanso e revisão. Então, assim, muitas pessoas associam a produtividade a estar sempre ocupado, a sempre estar sem parar, né? E, no entanto, o livro vai reforçar que descansar não é perda de tempo. É essencial para manter energia, motivação e clareza mental. A gente tem um hábito, muito quem nasceu da década de 70, 80, de estar sempre sentir, quando não está fazendo alguma coisa, de sentir que está improdutivo, né? Então, essa coisa de estar sempre ocupado é meio que uma fuga até de vida, né? Ficar trabalhando sem parar. No entanto, as gerações a partir da década de 90, elas têm um pouco mais de clareza dessa coisa que o descanso é muito importante. Então, assim, o que o livro ele traz e que é uma verdade? Que é essencial o descanso, não é perda de tempo, para manter energia, motivação e clareza mental. Então, assim, o esgotamento, o cansaço, ele compromete, né, a produtividade e a qualidade do trabalho. Então, assim, fazer as pautas, elas evitam o burnout. O burnout hoje está muito na moda, no sentido da palavra, não que não seja verdade real que as pessoas estão passando, porque o que é o burnout? É quando você dá uma tarefa para alguém que ela realmente não tem como fazer, é algo impraticável, e um exemplo prático. Eu dou uma gota de detergente com uma pilha de louça para as pessoas lavarem. Ela não vai conseguir. É uma tarefa impossível. Então, por isso que as pessoas estão com muito burnout. E o descanso, ele favorece a criatividade. Então, assim, às vezes eu penso, nossa, aqui não tá indo agora. Aí você tem uma boa noite de sono, faz um exercício, que você daí no outro dia tem uma ideia melhor. Tomada de decisão, precisar de criatividade, dê um descanso, tá? Então, por exemplo, a Google e a Apple, elas dão pausas regulares até espaço de relaxamento no ambiente de trabalho. Eu acho que todo ambiente de trabalho hoje precisa ter cadeiras confortáveis para você deitar, relaxar. Isso melhora muito a produtividade. As empresas que investiram nisso são as que menos burnout e licenças, né? Afastamento por esgotamento, estresse, né? Então, como que eu consigo incorporar descanso na sua rotina? É engraçado isso, né? Intervalos curtos durante o dia, então aquela ideia do Pomodoro, ou, por exemplo, eu gosto mais de 60 a 90 minutos, então eu fico lá uma hora e meia focada e faz pausinhas de 5 a 10 minutos. O cafezinho, a água, o banheiro, são métodos muito bons, né? Então, como eu disse, o Pomodoro também, que é de 20 a 25 minutos para 5, né? Momentos de lazer, então assim, você tem que durante o dia ter algum momento de fazer algo que gosta, ou se você muitas vezes não tem o tempo no diário, mas pelo menos semanal, com a família, tem que ter atividades não relacionadas ao trabalho. Eu que sou da educação, eu falo muito isso, que a educação é minha vida. Então, quando eu percebo, no final de semana também estou fazendo coisas do trabalho, mas não é o ideal. Momentos de lazer e de desconexão são fundamentais. E sono de qualidade. Hoje o sono virou um grande vilão.
O sono não é reparador, o sono ele é perturbador. Quando a gente tem coisas para resolver no outro dia, a gente não dorme. Então, assim, isso é uma grande coisa que a gente tem que priorizar. Então, se você tem problema de sono, procure um médico. O médico do sono ele já é um dos grandes filas de procura, porque a gente precisa não privar o sono, porque ele vai comprometer a produtividade e a nossa sanidade mental a longo prazo, né? Outra coisa é uma revisão periódica, assim, por que e como fazer. Então, além do descanso físico e mental, o livro ele vai destacar a importância de reservar tempo para revisar prioridades e ajustar seu planejamento. Então, assim, identificar o que funcionou bem e o que não. Eu gosto muito de fazer isso. Então, assim, isso aqui funcionou, isso não. Eu não gosto de rotina, então eu sou até um pouco mais... essa coisa de ser mais agitada me promove, é um benefício para mim de ficar pensando como eu vou mudar para melhorar. Então, assim, você pode fazer revisão diariamente, semanalmente, mensalmente aí. Então, você pensa que resultados e metas que você tem que mudar, o que é necessário. E um benefício de reservar tempo para descanso e revisão é que a gente se sente muito melhor. Então, assim, é uma rotina que você consegue sustentar, que é mais equilibrada, que não vai te levar ao esgotamento, a você ter que se afastar, né? Então, reservar mesmo tempo para descanso e revisão é plantar algo para um futuro próximo, porque quando você não está plantando hoje esse tempo de descanso, você vai colher burnout, estresse, depressão, ansiedade. Isso é fato, né? E tem uma frase chave do capítulo que é: não é sobre trabalhar mais, mas é sobre trabalhar melhor com pausas, estratégias e revisões inteligentes. Essa é a grande chave para essa década agora, né? Que é reservar tempo para descanso e revisão do que realmente você precisa se focar, porque são pausas estratégicas, tá? Então, como eu posso muitas vezes melhorar isso tudo? Então, assim, procure técnicas, como eu disse, de foco, adotar algumas medidas progressivas, se você é alguém que não consegue mudar rapidamente, né? Então, assim, pequenas mudanças diárias vão dar grandes resultados ao longo do tempo, né? É bem interessante isso. E como aplicar coisas no dia a dia? Então, ferramentas digitais como Trello, Google Calendar, avalie seu tempo semanalmente, pratique técnicas de foco e concentração, estabeleça limites claros entre o que é trabalho e o que é descanso, que não é fácil, às vezes a gente vive muito workaholic, né? Aquela pessoa viciada em trabalho, mas é muito importante e necessário. E o que ele traz pra gente, né? O livro, que fazer o que importa com equilíbrio. Então, assim, o que é realmente ter gestão de tempo? O que é mais importante? E ter um equilíbrio, ter sanidade para fazer. Aplicando estratégias que vão transformar sua rotina e dê prioridade ao que traz mais resultado. Não gaste tempo com o que não é importante. E pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam a aula. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as aulas, né, em primeira mão. Se tiverem dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!